Eu encontrei algumas coisas estranhas sobre minha avó e isso está devorando meu pai por dentro. Deixe-me ser sincero, eu nunca gostei da minha avó, ela era muito má e dizia todo tipo de coisas ofensivas sobre meus pais, próprio filho e nora. Comecei a não gostar dela, tanto que parei de sair com ela, de falar com ela em ligação e depois até parei de mandar mensagens para ela. Depois de 10 anos ela deixou o estado e foi morar no Reino Unido com a sua filha. Um dia minha tia ligou para meu pai e disse que queria que sua mãe morasse lá com ela permanentemente e perguntou se papai poderia arrumar as coisas dela em casa e mandar. Papai disse que sim e eu tinha acabado de me formar e voltei para casa para uma pausa, acompanhando-o. A casa ficava na periferia da cidade e era uma longa viagem. Quando chegamos, papai e eu fomos direto para o porão. Meu papai até o momento em que ele cresceu não tinha permissão para entrar no porão e por isso queria ver o que havia dentro. Ajudei-o ele a arrombar a fechadura pois não conseguimos encontrar a chave da porta e entramos. Havia grandes baús de metal esverdeados por toda a parte. A sala estava surpreendentemente arrumada e havia pouca poeira sobre eles. Papai abriu um baú e encontrou livros antigos, o segundo e o terceiro continham livros velhos e rasgados e alguns quebradiços também. Restavam uns 15 para serem abertos e eu pulei para um marrom e o abri. A partir daí encontrei fotos antigas da minha avó e do meu avô, falecido antes de eu nascer, ambos com uma espécie de uniforme. Parecia um uniforme de defesa, não indiano. Então peguei mais fotos onde vi muitas pessoas vestindo o mesmo uniforme e paradas em alguma região montanhosa. Atrás de cada uma dessas fotografias, vi números que pensei serem um ano e alguma coisa escrita em um idioma diferente, acho que bengali. Perguntei ao papai sobre essas fotos e ele do outro lado do porão me disse que meu avô estava no exército indiano. Eu disse a ele são uniformes diferentes e perguntei se a vovó também estava no exército. Papai me disse que os uniformes foram mudando ao longo dos anos e eu simplesmente não consigo reconhecê-los. Levei as fotos até meu pai e apontei para um símbolo no canto inferior direito das fotos e perguntei se o exército as colocou. Quando ele viu as fotos, o seu sorriso caiu e ele parecia sombrio. Ele me perguntou em que baú estavam as fotos e eu apontei para o baú marrom. Ele se aproximou e pegou outras fotos e cada uma estudou cuidadosamente, depois abriu os baús mais próximos. De um deles tirou uma pequena caixa que, quando abriu, continha arquivos lacrados com lacre. Ele rasgou os arquivos, e quando viu o conteúdo, fiquei chocado. Eram as certidões de nascimento do meu pai e dos irmãos dele, são 4 irmãos, 2 filhas e 2 filhos. A certidão de nascimento indígena do meu pai não correspondia a esta, pois ele era 3 anos mais velho, mas o que mais nos incomodou foi o nome o pai. O nome ali não era do meu avô. Mas o que foi mais chocante foi que nenhum deles compartilhava o mesmo pai, exceto o mais velho de todos, o nome do meu avô estava apenas em sua certidão de nascimento. Os locais de nascimento deles não eram os mesmos e eles não nasceram na. O que foi mais chocante foi que nenhum deles compartilhavam o mesmo pai, exceto o mais velho de todos, o nome do meu avô estava apenas em sua certidão de nascimentos. Os locais de nascimento deles não eram os mesmos e eles não nasceram na Índia. Todos nasceram em diferentes partes do mundo e meu pai nasceu na Rússia. Perguntei se ele se lembrava de alguma coisa e ele disse que não. Naquela noite não fomos para casa e abrimos todos os baús. Em um desses baús encontramos documentos de transações em diferentes moedas. Meu pai tirou as fotos e foi até seu amigo que trabalhava como arquivista do governo e mostrou as fotos para ele. Eu estava lá e vi a cara do homem quando ele disse ao meu pai que aqueles uniformes eram velhos uniformes soviéticos, mas isso não foi a pior parte. O uniforme que minha avó usava não era russo, era chinês. Ainda estou um pouco confuso com os detalhes daquele dia, mas me lembro quando meu pai recebeu a confirmação de que nenhum deles nasceu na Índia, exceto o mais velho.
Papai e eu voltamos para casa e abrimos mais alguns baús e encontramos arquivos onde vários altos funcionários da época foram expostos. Haviam documentos sobre a partição, os partidos políticos, os lutadores pela liberdade e algo ainda mais estranho era que havia arquivos do pai de minha mãe, que costumava ser um funcionário de alto escalão do exército. E também sobre sua família. Papai mais tarde abriu outros baús, mas não encontrou nada. Ele queria perguntar para a mãe, mas eu não deixei porque ele parecia muito agitado para falar com calma. Voltei para o quarto principal e levei um susto com o meu celular. Atendi a ligação. Minha tia perguntou se estava tudo bem pois não tinha recebido nada do papai e que ele não atendia as ligações dela. Eu disse a ela que estava tudo bem e que ele tinha alguns clientes difíceis de lidar no escritório. Foi quando abri o armário da minha avó e vi o armário. Perguntei à minha tia se tinha algo no armário que precisava ser enviado. Infelizmente ela não sabia. Perguntei ao papai se deveríamos abrir o armário e ele disse que o faria. Naquela noite, abrimos o armário e encontramos mais documentos que tornaram a situação ainda mais estranha. Um desses arquivos era uma certidão de nascimento em que havia um nome que não parecia indiano e os outros documentos eram todos sobre os alistamentos e viagens do meu avô. Havia alguns documentos sobre certos oficiais do exército de alto escalão e alguns detalhes sobre um bordel baseado em Calcutá. Supõe-se que minha avó foi uma das muitas espiãs lançadas pela K.G.B na Índia. Havia um código sobre o nome dela TW.B. Infelizmente não pude examinar todos esses arquivos, pois meu pai enviou tudo para ser examinado, silenciosamente é claro, para seu amigo no departamento de arquivo. Ainda estamos aguardando as novidades. Mas tivemos um detalhe que foi que minha avó nunca foi professora e seu nome não é verdadeiro e ela de forma alguma é indiana. Seu nome foi encontrado na lista de refugiados que o antigo escritório em Calcutá mantinha. Ela era uma das mulheres que trabalhavam no bordel. Meu pai está mais inquieto do que nunca. Minha avó foi informada de tudo isso e teve um ataque fulminante e ainda não recuperou a consciência. Atualizações. O que aconteceu desde a última vez que você escreveu isso? Estou intrigado. Entramos em contato com outra pessoa, pois o amigo do meu pai não nos ajudou. Ele continuou dizendo que não havia nada nos arquivos, mas quando descobriu que tínhamos tentado uma segunda opinião, ele nos impediu. Ele nos contou como certas coisas não devem ser tratadas como herança de família, mas como segredos horríveis. Ele nos disse que havia encontrado algumas coisas, mas elas envolviam o então Partido Comunista em Bengala Ocidental, um conhecido bordel dirigido por um dalal conhecido como Chachacal e contrabando ilegal de ópio.